Drivers, start your engines! Forte abraço para você ligado aqui nos canais Fox Sports. Agora é hora do programa da NASCAR. Vamos discutir tudo o que aconteceu na última etapa em Fontana e projetar esse próximo final de semana, que tem Martinsville. Estou com o Rodrigo Matário, Sérgio Lago para o programa. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hamilton e amigos do Fox Sports. Meu destaque para esse programa não podia deixar de ser outro. Kyle Larson, que fez um corridão na Nationwide Series, venceu pela primeira vez na temporada e quase fez a varrida na corrida da Sprint Cup. É um novato que está prometendo muito nessa temporada de 2014. Olá, Sérgio Lago. Olá, Milton. Olá, Rodrigo. Olá a todos que nos acompanham. O meu destaque é para duas grandes provas na Califórnia, dois grandes finais, uma pista que até alguns anos era considerada uma das chatas, uma das pistas ruins da NASCAR. Duas provas espetaculares, um grande show para o público. De imediato, vamos ver o que aconteceu em Fontana na Nationwide Series. O bom tempo da Califórnia não decepcionou os fãs. Elliott Sadler largou na pole, mas já estava atrás de Kevin Harvick quando a primeira bandeira amarela foi acionada na segunda volta. Pouco depois da relargada, Joey Logano assumiu a ponta e começou a abrir. Todas as atenções, porém, estavam voltadas para Kyle Busch. O Buschinho largou da última fila, já era oitavo na 10ª volta. E ultrapassou o Harvick pela vice-liderança. Depois se aproveitou deste problema na troca do pneu dianteiro de Logano para assumir a ponta. A reação demorou um pouco, mas aconteceu. Logano era claramente o piloto a ser batido. O erro de Dylan Kwasniewski, que jogou o Chase Elliott no muro, trouxe a terceira amarela do dia. Elliott se recuperou depois e terminou em sexto como o novato mais bem colocado. O grande destaque no final foi Kyle Larson. Ele passou de sexto para segundo em 12 voltas e depois partiu para cima de Logano. A última amarela da prova foi acionada e na relargada Larson assumiu o comando. O piloto de 21 anos ainda foi pressionado primeiro pelo Buschinho. Depois por Harvick. Mas resistiu e conquistou sua primeira vitória na Nationwide Series. Volta final em Fontana, vai dar Kyle Larson. Kyle Larson vem à frente com Harvick em segundo. Buschinho tenta a segunda posição, passa Larson em primeiro. Harvick chegou em segundo, seguido de Kyle Busch, Joey Logano e Elliott Sadler. A comemoração de Larson foi um espetáculo à parte, com direito a um banho gelado e ao abraço de um dos seus maiores adversários, Kyle Busch. Um abraço que representou muito, né? Não só pela festa no Victory Lane, mas também porque Kyle Busch depois deu uma entrevista, durante a transmissão nós citamos isso, né, Sérgio? Falando que ganhou realmente um piloto da Sprint Cup, qualificando a vitória ainda mais do Kyle Larson. Exatamente. Lembrando que o Kyle Larson é um novato na Sprint Cup, quer dizer, essa prova foi da Nationwide, mas é um novato, apenas 5 provas com a prova da Califórnia nessa temporada. E normalmente os novatos na Sprint Cup, eles demoram até serem reconhecidos pelos pilotos já veteranos. E o reconhecimento do Kyle Busch realmente significou muito para o Kyle Larson e para todos os fãs. E também, né, Rodrigo, significou, e o Kyle Larson
ratificou isso na prova da sprint, que a gente vai ver no segundo bloco do programa, mas eu acho que ele já escreve o nome dele como um piloto a ser visto, a ser olhado com calma, com um grande futuro. Com certeza, não foi à toa que o Chip Ganassi investiu pesado na carreira do Kyle Larson, um piloto que faz parte de um programa diversificado, né, porque ele é descendente de japoneses, né, tem até o olhinho puxado como característica física do rosto do Kyle Larson. E olha, aquela comemoração ali sem volante, olha, não é para qualquer um não, hein? Ele ficou dando o donut com o volante desacoplado da coluna de direção, coisa sensacional, realmente um espetáculo à parte, uma vitória merecidíssima, uma pilotagem fantástica do Kyle Larson em Fontana. O Kyle Larson começou o ano passado com aquele acidente em Daytona, que o carro perdeu o motor foi parar na grade, e esse ano vai para a Sprint Cup. Eu acho que ele encaminha muito bem a carreira. Exatamente, foi a primeira vitória dele, o Matara até mencionou este ano, mas foi na carreira dele da Nationwide Series. Agora, é um piloto de 21 anos, ele venceu o campeonato da K&N Series, que é uma categoria de acesso, foi o novato do ano passado na Nationwide Series, e é um piloto que vem sendo apontado já há algum tempo por pilotos, inclusive como Tony Stewart e Jeff Gordon, como a nova grande sensação da temporada da NASCAR. Então, nada como essa coroação dele na pista local dele, já que ele nasceu em Sacramento, que fica ali mais ou menos umas 4, 5 horas da pista de Fontana. A vocação do Larson é para pilotagem, ele tem mostrado isso muito bem. A gente já apontava ele como um dos destaques da temporada e não foi em vão. Não tem sido em vão realmente, quando nós avaliamos que o Larson podia fazer barulho no campeonato de 2014. Vamos curtir agora a classificação. Vamos ver como é que está a classificação da NASCAR Nationwide Series depois desta etapa de Fontana. Regan Smith é o líder com 185 pontos, tem uma vitória no campeonato. Depois o Trevor Bayne em segundo, Ty Dillon em terceiro. Chase Elliott é o quarto colocado, na sequência Elliott Sadler. Depois Brendan Gogan, Brian Scott, Dylan Kwasniewski o oitavo, James Buescher o nono. Mike Bliss vem na 10ª posição. O Chase Elliott lidera o calor do ano com 67 pontos. Gostou do Chase Elliott nessa prova, Sérgio? Gostei, achei que ele foi excelente, incrível depois daquele acidente. Parece que ele ligou um motor a mais ali no carro dele, fez um excelente trabalho, chegou a estar perto dos líderes e terminou numa boa colocação ali, foi o segundo melhor colocado entre os pilotos que disputam o título da Nationwide Series. O número volta à NASCAR em grande estilo. O número 3, de tanta fama, ficou fora durante muito tempo e agora na Sprint Cup ele volta às pistas. Fernando Caetano foi ver de perto a volta desse número lendário às pistas da NASCAR nos Estados Unidos. Esse torcedor todo fantasiado é um grande fã de Dale Earnhardt, que foi um dos maiores pilotos da história da NASCAR. Com 7 títulos conquistados, ele morreu depois de se envolver em um grave acidente que aconteceu na última volta das 500 milhas de Daytona. Desde 2001, ninguém mais usou o número 3 em homenagem ao piloto Dale Earnhardt. Mas agora, em 2014, 13 anos depois, o número 3 está de volta à categoria Sprint Cup. O espírito de Dale Earnhardt ainda vive nas 500 milhas de Daytona. Lembrar que sem ele a NASCAR não seria nada. Ele é o Elvis do esporte. As pessoas não esquecem dele, porque ele é o cara. E querem saber, o carro número 3 está de volta. Depois de ficar fora de cena por 13 anos, chegou a hora do retorno do número 3. Acredito que Dale ficaria orgulhoso por isso. E esta é a forma ideal de trazer o número de volta. Austin foi campeão da Truck, foi campeão da Nationwide e merece correr com o número 3. E o carro número 3 da equipe de Richard Childress agora é pilotado pelo neto dele, Austin Dillon. Significa muito correr com o número 3, que é carregado de muito respeito. Até aqui nos ajudou bastante. Espero que eu possa seguir assim até o fim da temporada. Acho que foi o momento certo de trazer o número 3 de volta. Dale Jr. e Kelly aprovaram esta decisão e devem estar orgulhosos disso. Os fãs são, sem dúvida, a grande razão do retorno desse ícone da NASCAR. O número 3 não deu muita sorte para Austin Dillon, que largou na pole position e terminou a corrida na 9ª colocação. Mas, por outro lado, o retorno do número 3, que
que pertencia a Dale Earnhardt, parece ter iluminado o filho dele, Dale Earnhardt Jr., que foi o grande vencedor das 500 milhas de Daytona. O número 3 voltou, mas quem ganhou foi o filho. No caso ali de Daytona, né? Eu acho que o que a gente tem que analisar, eu estava vendo aqui os números, Hamilton, sobre essa matéria do número 3, não está fazendo feio o Austin Dillon, não. A gente tem que lembrar que ele é um novato, então ele começou com muitos fogos de artifício, né? Com a pole position em Daytona, chamou mais atenção até do que deveria, na minha opinião, mas ele está em 9º no campeonato e chegou em 9º em Daytona, depois chegou em 24º em Phoenix, 16º na prova seguinte em Las Vegas, 11º em Bristol e 11º de novo em Fontana. Então não são maus resultados para um piloto que está fazendo apenas sua primeira temporada na categoria principal. Você analisando que tem 40 carros... 43 na categoria principal. Não são maus resultados, né? E em 5 provas ele terminou todas e razoavelmente bem colocado. Realmente não é uma campanha das piores pro Austin Dillon, não. Eu acho que existe, claro, a questão do peso, do número, a responsabilidade é como a camisa 10 do Pelé. Como se um piloto, mal comparando, como se um jogador fosse substituir o Pelé. O Austin Dillon está aí com o número que é do Dale Earnhardt, um piloto que foi 7 vezes campeão da NASCAR. Não é fácil realmente essa transição. A família não se opôs a essa volta do número, que é importante, né? Ela deu aval, ela referendou. Então a gente tem o número 3 de volta, é muito bacana, porque é um número icônico e os fãs realmente gostaram muito dessa volta. A NASCAR Nationwide Series dá um tempo neste final de semana. Teremos a volta da Truck Series, prova que você acompanha ao vivo nos canais Fox Sports. Daqui a pouco tem o segundo bloco do programa. Fique ligado, já já a gente volta. Estamos de volta aqui nos canais Fox Sports com o programa da NASCAR. Vamos falar agora da Sprint Cup, etapa de Fontana e o que aconteceu de melhor. Vamos dar uma olhada. A etapa na Califórnia começou com a ausência de Denny Hamlin, substituído por Sam Hornet Jr. devido a uma forte sinusite. Brad Keselowski assumiu a ponta na primeira volta, deixando para trás o pole position Matt Kenseth. O pneu furado de Kevin Harvick trouxe a primeira bandeira amarela e serviu como prévia de um problema que afetou vários pilotos. Outros 13 foram vítimas de pneus furados, alguns deles 2 vezes. Isso não atrapalhou o espetáculo, que teve 35 trocas de liderança, um novo recorde da pista. Entre os 15 pilotos que lideraram, Jimmie Johnson ficou mais voltas à frente, 104 das 206 completadas. Outro destaque foi Jeff Gordon, que caiu 2 vezes para trás no pelotão e conseguiu se recuperar. O pneu estourado do ex-campeão deixou Gordon na ponta, faltando 7 voltas para o final. Mas esta rodada de Clint Bowyer, também com o pneu furado, mudou a história da prova. Landon Cassill não parou nos pits e Kurt Busch, Tony Stewart e Paul Menard optaram por trocar 2 pneus. Kyle Busch, vindo da quinta relargada, assumiu a liderança, trazendo atrás dele Kyle Larson, que garantiu o segundo lugar em apenas sua 9ª participação na Sprint Cup. Eles foram seguidos por Kurt Busch, Matt Kenseth e Tony Stewart. Esta foi a 3ª vitória do Buschinho em Fontana e a 2ª consecutiva dele no oval. Ele também se tornou o 5º piloto diferente a vencer nas 5 primeiras etapas desta temporada. Corridaça do Kyle Busch. Corridaça, uma grande prova, uma prova maravilhosa. Acho que foi a melhor prova do campeonato para mim. Não, foi a melhor prova, tanto que tivemos o recorde, né? 35 mudanças de liderança e por apenas uma posição tivemos o recorde de líderes igualado. Tivemos 15 líderes diferentes, o recorde são 16 líderes diferentes na prova. Agora, eu acho, Hamilton, a corridaça, na realidade, foi do Jimmie Johnson e do Jeff Gordon. Excepcionais. Agora, isso é a NASCAR. No finalzinho,
deu o Kyle Busch, que também fez uma excelente corrida, estava ali na hora certa, sua equipe trabalhou bem na hora certa e conseguiu a vitória, foi merecida, sem dúvida nenhuma, porque isso é a NASCAR, ele estava lá para conferir. Nas redes sociais, Rodrigo, muita gente comunicou o seguinte: os melhores não venceram, mas faz parte do jogo, né? Com certeza. E a gente ressalva mais uma vez a competitividade de um campeonato que tem sido até aqui espetacular. 5 pilotos diferentes vencendo, provando que a fórmula que obriga o piloto a buscar vitórias para poder se classificar para o Chase está dando certo. E são nomes de peso. Mas até agora a gente não viu o ex-campeão Jimmie Johnson ganhar e nem o tetracampeão Jeff Gordon. Então é um campeonato que promete muito. Daqui até a 26ª prova a gente ainda vai ver coisas muito legais. E essa prova de Fontana foi sensacional. Que relargada do Kyle Busch, hein? Que coisa espetacular. E o Kyle Busch ganhando uma prova, se tornando aí um dos corredores da Sprint Cup a vencer prova também. Praticamente garantindo uma vaga no Chase, tem muita coisa para acontecer. Uma prova marcada por muitos problemas de pneus. E aí vale uma ressalva, é muito importante a gente fazer essa ressalva, porque todas as equipes eximiram o fabricante com relação a esse problema de pneus. O que valeu aí, o que gerou muito problema foi a agressividade de cambagem e também de regulagem de pneus, de pressão, de calibragem. Exato. Foi por isso que tivemos vários estouros de pneus. Exato, a regulagem, as equipes, o novo pacote aerodinâmico da NASCAR foi divulgado no final do ano passado, no meio de dezembro, ainda com algumas pequenas mudanças no começo de janeiro. Então as equipes ainda estão se adaptando a essa regulagem e várias optaram por ser muito agressivas nesta pista de Fontana, que é uma pista que tem um asfalto abrasivo, tem muitos bumps também, isso foi, atribuíram isso ao problema dos pneus, e eles estavam colocando essa regulagem dos pneus que você falou, eles estavam colocando a pressão dos pneus abaixo do recomendado pela Goodyear. A Goodyear dá um delta, né, daqui até ali, e eles estavam colocando abaixo dessa pressão, e o resultado foi esse. Foi um risco que as equipes correram, que os pilotos acabaram correndo também, e aí foi uma prova prejudicada por conta desses problemas em que muitos pilotos acabaram tendo até duas vezes furos de pneu. Foi o caso do Kevin Harvick, e o Jimmie Johnson perdeu a corrida em razão disso. Foi uma pena, né, que isso tenha acontecido, mas é coisa da NASCAR, né? Algumas vezes é o problema realmente do fabricante, outras é com relação ao acerto, o ajuste que as equipes fazem. Dessa vez foram as equipes que acabaram meio que exagerando na dose. Tivemos disputas interessantíssimas na prova, né? Uma prova bastante concorrida, 2 recuperações muito boas do Jeff Gordon. Exatamente, e é isso que eu queria falar até sobre a questão dos pneus. Eu acho que os pneus adicionaram a isso. Eu acho que a questão dos pneus não chegou a ser totalmente crucial para a beleza do que a prova foi de pilotos vindo de trás. O Kevin Harvick, por exemplo, no caso do Jeff Gordon, foram erros dele que o colocaram atrás. Corrida espetacular, chegou até a ultrapassar o Jimmie Johnson pela primeira posição, ali pela volta 106, 107. No final estava na segunda quando o Jimmie Johnson estourou o pneu. Mas o Kevin Harvick estourou o pneu, foi lá para trás, voltou. O próprio Kyle Larson chegou na segunda posição, no caso foi penalidade, foi lá para trás e voltou, falando aí sobre a competitividade da prova. Foi excepcional, foi realmente uma prova que a gente estava, né, acompanhando, não parava ação na prova. E o Jeff Gordon deu um tremendo azar, né? Porque a última bandeira amarela, forçando a prorrogação, 2 voltas para o fim, e aí ele foi obrigado a relargar e acabou relargando mal, falta de sorte, sendo penalizado. Realmente bastante falta de sorte do Jeff Gordon, que fazia uma grande prova, e ele acabou na 13ª posição. Mas é a NASCAR, a gente já viu isso várias vezes acontecer. O Jimmie Johnson, que estava liderando, estourou o pneu, acabou em 24º. Então também... Vamos dar uma olhada na classificação do campeonato, vamos ver como é que está a classificação da NASCAR Sprint Cup. Kyle Edwards, 186 pontos, 1 ponto à frente do Dale Jr., Jeff Gordon em terceiro, 184. Depois o Brad Keselowski com 182, Matt Kenseth 179, Jimmie Johnson é o sexto, Kyle Busch em sétimo, também com uma vitória, 158 pontos. São 7 pontos apenas separando o quinto do primeiro. Mais competitividade impossível. Kyle Larson é o líder na disputa dos calouros, 58 pontos contra 54 do Austin Dillon. Próxima etapa, Martinsville. Vamos ver o que nos espera nessa pista. Martinsville Speedway é a pista mais curta onde competem as 3 principais categorias da NASCAR. Tem 847 metros de extensão, 10 a menos que Bristol. Mas, ao contrário de Bristol, a pista no estado da Virgínia é praticamente plana, com 12 graus de inclinação nas curvas e nenhuma nas retas. Pelo seu formato, é apelidada de
clipe de papel. A Truck Series volta às pistas para a sua segunda prova da temporada. Ano passado, o vencedor foi Johnny Salter. Na Sprint Cup, a etapa de 2013 foi dominada por Jimmie Johnson. O maior acidente foi este, envolvendo 11 carros. Johnson e Jeff Gordon têm 8 vitórias cada em Martinsville e juntos venceram 13 das últimas 22 provas no oval. A corrida do domingo terá 500 voltas. Uma pista de meia milha, outro tipo de dificuldade, outro acerto. É outra característica completamente diferente da de Bristol. Podemos considerar até como uma sexta pista diferente nesta temporada, apesar de meia milha com Bristol também. A inclinação é muito pequena. Nesta pista, largar na frente é importante. Em todas as provas em que foram realizadas em Martinsville, apenas uma vez o vencedor não largou da 24ª posição para frente. O vencedor largou da 36ª posição. E é a única pista onde são realizadas provas da NASCAR desde que a NASCAR começou em 1948. E pelas dimensões curtas, é uma pista propícia para muitas bandeiras amarelas. Deveremos ter algumas colisões, alguns contatos, nada que impeça, claro, da gente ter um belo espetáculo nesse final de semana. Martinsville, próxima etapa da Sprint Cup, prova que você acompanha neste final de semana aqui nos canais Fox Sports. Sérgio Lago assumiu a liderança, 2 palpites certos, cravou Kyle Busch venceu. Estou treinando o backflip, comecei a treinar, ainda apostarei no Carl Edwards em futuras provas. Vamos aos palpites para o fim de semana. Rodrigo Matar. Bom, eu posso começar porque, além de tudo, eu não acertei ninguém e o meu piloto da última prova, que foi o Denny Hamlin, não competiu. Então eu tenho o direito de escolher primeiro. E eu vou de Jeff Gordon para a corrida de Martinsville. Bom palpite. Sérgio Lago. Você é primeiro, meu. Eu primeiro? Sim, claro. Eu vou apostar no Joey Logano. Apostei semana passada, levou um tremendo azar. Os carros não ficaram bons na Nationwide Series nem na Sprint Cup. Joey Logano de novo. Bom, eu ia apostar no Jeff Gordon, não é porque o Matar apostou não, mas eu vou então no Jimmie Johnson. Os dois têm 8 vitórias lá, meu palpite frio é Jimmie Johnson, mas atenção no Clint Bowyer. Muito bem, neste final de semana você acompanha as provas da Camping World Truck Series de volta com a pista de Martinsville, recebendo neste sábado a Truck Series e neste domingo você acompanhando com a gente a prova da Sprint Cup. Valeu, Rodrigo. Valeu, Sérgio. Até a próxima. Valeu. Você acompanhou o programa da NASCAR. Fique ligado para saber muito mais da NASCAR na programação dos canais Fox Sports. Forte abraço. Até a próxima.